Você sabe o que é metalinguagem? Sabe como ocorre na poesia? Não? Então chega mais! Galera, hoje nós iremos falar de um dos temas mais frequentes na poesia da literatura do mundo inteiro, de todos os tempos. Na verdade, pessoal, vocês sabem que os artistas eles utilizam as temáticas que, de alguma forma, os angustiam. E aí, então, ao longo de toda a história da humanidade, nós temos temas universais que qualquer artista de qualquer lugar do mundo trabalhou. Por exemplo, poesia amorosa. Todo mundo fez poesia amorosa, em todas as épocas da literatura mundial. Poesia que fala sobre o passar do tempo, a efemeridade da vida, a transitoriedade das coisas, o medo da morte, também é um tema existencial, muito comum à literatura mundial. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês de metalinguagem. E o que é metalinguagem? Metalinguagem é uma função da linguagem que consiste em traduzir o código a partir do próprio código. O que é o código, pessoal? É, na verdade, quando você define uma coisa pela própria coisa. Vou dar um exemplo. Se eu estou fazendo poema e eu falo de poema, neste poema eu estou usando o código que é o poema para explicar o próprio código que é o poema, tá certo? É muito comum a gente utilizar aí exemplos de metalinguagem como dicionário, como a gramática, visto que eu tenho a palavra decifrando a palavra definindo a palavra. Mas quando a gente cai nos processos artísticos, a gente vai ampliar essa perspectiva. E aí então eu posso lembrar para vocês de alguns exemplos, como por exemplo, o exemplo. Quando você vai no cinema e vê um filme sobre cinema, por exemplo, Cinema Paradiso. Eu estou no cinema assistindo um filme sobre cinema. Isso é exemplo de metalinguagem. É o código definindo o próprio código. Neste caso, o código é o cinema. Quando eu vou para a poesia, eu lembro dos autores parnasianos. Os autores parnasianos, eles gostavam de um procedimento chamado de arte pela arte. Olavo Bilac utilizou isso aí num poema seu muito famoso chamado Profissão de Fé, em que ele diz: invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele o alto relevo faz de uma flor. Percebeu? Invejo o ourives quando escrevo. Ele está escrevendo, dizendo que escreve. Isso é o código definindo o próprio código. Isso é um procedimento típico dos autores parnasianos chamado de arte pela arte. Professor, mas só os parnasianos fizeram isso? Não, negativo. Ao longo da história da humanidade, em vários momentos, eu vou citar aqui exemplos variados para vocês detonarem no vestibular. Começa aqui, curtindo nosso vídeo, compartilhando suas redes sociais, se inscreve no nosso canal, para que o professor possa fazer mais vídeos e vocês detonarem no vestibular, beleza? Vamos lembrar aqui de uma época literária que trabalhou com metalinguagem. Eu lembro a vocês, começo da literatura brasileira, período colonial, barroco. Oxe, no barroco tem. Em alguns poemas do Gregório de Matos, ele fala sobre a aflição com a pena. Eu disse, oxe, professor, pena? O que é que isso tem a ver com poesia? A pena, pessoal, era o instrumento usado para escrever naquela época, não tinha caneta não. Então ele está se referindo ao ato de escrever. Se ligou? Quem mais? Na mesma época você tem o padre Antônio Vieira, que escreveu um sermão famosíssimo, chamado Sermão da Sexagésima. E sabe do que ele trata no Sermão da Sexagésima? Ele fala sobre sermão. Oxe, é um sermão falando sobre sermão? Exatamente. Ele discute que o melhor tipo de sermão é o sermão conceptista, que tem maior capacidade argumentativa. Então ele explica dentro do sermão como fazer sermão, como pregar a palavra de Deus. Então isso é um sermão metalinguístico, ok? Já citei os parnasianos, agora eu vou para os modernistas. Dentre os modernistas, pessoal, um poeta que gostava muito da metalinguagem, de falar sobre o próprio ato de escrever, era Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade dizia assim, mergulha surdamente no reino das palavras. Lá você vai encontrar a palavra que nunca foi dita, que nunca foi escrita. Olha aí, mergulhar no reino das palavras é falar da palavra com a própria palavra, é utilizar a metalinguagem. Você encontra isso também em quem? Em João Cabral do Melo Neto, autor pós-moderno. Por quê? Porque ele tem tendências neoparnasianas. Então ele gostava de falar sobre o próprio ato de escrever. E aí você se questiona, você pergunta, por que tantos poetas falam sobre o próprio ato de escrever? Porque também é uma angústia existencial. Olha só, muitas vezes eu tenho vontade de escrever, mas não tenho inspiração para aquele determinado momento. Então, essa angústia de escrever vira a minha inspiração. E eu passo a escrever sobre o ato de escrever. Isso é metalinguagem. Então você encontra em várias épocas da literatura mundial. Eu citei aqui para vocês Barroco,
Citei 2 autores, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, que tem exemplos de metalinguagem. Citei para vocês Olavo Bilac, mas você encontra também em Alberto de Oliveira, que é um grande autor também parnasiano. Dentro do modernismo, você encontra essa obra em Carlos Drummond, em João Cabral do Melo Neto. Então, inúmeros autores da literatura brasileira de épocas distintas trabalharam com a metalinguagem, que nada mais é do que uma função da linguagem, a função metalinguística da linguagem, que consiste na definição do código a partir do próprio código. Ou seja, poema falando de poema, arte falando de arte, cinema falando de cinema, palavra definindo a palavra, escrita definindo a escrita. Entenderam? Fica simples dessa maneira, não é? Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, compartilha nas suas redes sociais, curte aqui, se inscreve no nosso canal, detona no vestibular. Falou, tchau!